nossos pensamentos paralelos, né? Então, o livro é Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da antiguidade com ideias terríveis. De livros pertences caladeiros, sem barulho, poupando lá a do equilíbrio e perturbação. Aprenda a servir tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema, surja sem alterar-se na queixa. Após o erro, tome a sua refeição sem alarme. Converse e discipline a harmonia. É possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de delícia a ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente resolvido pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe fazer para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para interromper a companhia de crítica ou censura. Seja atento. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Não, meus amigos, às vezes é difícil, né? Essa parte está bem clara, né? Às vezes é muito difícil a gente agir dessa maneira, que acalma a família, mas nós temos que fazer isso. Porque começa dentro do lar. A gente tem que exercitar a paciência, a benevolência, a caridade. Tudo isso começa dentro do nosso lar. Mas tem dia que a gente está muito pulada, cansada, nervosa. A gente tem que procurar se acalmar e fazer isso. Porque os nossos entes queridos estão os mais próximos de nós. Então Jesus diz, amar o nosso próximo, mas quem está mais próximo de nós? Os nossos familiares, né? Nossos filhos, nossos pais. Então vamos procurar sempre fazer tudo isso. A benevolência, a paciência, exercitar tudo isso dentro do nosso lar. Para harmonizar o nosso lar. Então agora, vamos elevar o pensamento de Jesus para fazermos a oração do início, para abrir a reunião de hoje. Senhor Jesus, nesse momento que nos envia aos Espíritos para nos assistir. O diretor espiritual dessa casa se faça presente para nos ajudar, para que possamos ajudar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vieram nos caminhos, pais, possamos ajudá-los de alguma forma. Que os nossos professores estejam presentes no nosso lar, nos ajudando para que possamos ajudar. Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Esteja conosco.
mais cansado que eu. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde. O que é saúde? O que é a definição de saúde? A doutrina dos Espíritos é rica em informações para todos nós. Por isso é ciência. A gente não pode ver a doutrina dos Espíritos somente como religião. Porque a doutrina dos Espíritos é filosofia, ciência e religião. Não religião comum que nós conhecemos. Uma religião que nos chama para modificação do nosso interior, para encarar os nossos defeitos e resolvê-los. Então, a doutrina dos Espíritos nos dá essa ferramenta com as quais nós vamos poder vencer a nós mesmos. Por isso Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome da sua cruz e venha. Não vai querer tirar a cruz de ninguém, né? Então somos nós mesmos que temos que saber isso. Vamos falar um pouquinho de saúde, porque é um anseio de todos nós, né? Todos nós queremos ter saúde, entendeu? Ninguém gosta de ficar doente, né? Não todos. Tem algumas pessoas que se sentem felizes doentes, porque sentem a necessidade de ter a atenção das pessoas. Então, quando a gente vai ao médico, o médico diz que não tem nada, ela não gosta daquele médico, vai procurar outro. Eu também diz que não tem, olha, esse médico não sabe nada. Até que encontra um que é adiante, tem alguma coisa. Esse sim, esse é um bom médico. Então, tem pessoas que são assim. Vamos ver o que é definição de doença. A Organização Mundial de Saúde colocou no seu estatuto, e isso é muito sério. E os médicos hoje precisam estudar a ciência espírita, porque no código da Organização Mundial de Saúde está também o tratamento espiritual, não só físico. Então, definição de saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Quem é que está bem espiritualmente aqui? Eu sei meio que você vive, né? Pois é, né? E quem está completamente equilibrado mentalmente? Eu sei. Tá bom. Então, o nosso tratamento vai começar não pelo corpo físico, mas sim pelo espírito. Por quê? Porque, olha só, o que quer dizer doença? É um fenômeno natural que decorre do nosso atraso enquanto estamos na Terra com o corpo cujos equipamentos são muito sensíveis e suscetíveis de alterações a nossa vida mental que flui do nosso comportamento espiritual. A maioria das moléstias procede da alma, de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Então, por isso, estado de saúde, nós temos que estar mentalmente equilibrado. Porque se a gente não estiver mentalmente equilibrado, todo o nosso corpo vai sofrer alterações. Por quê? Porque, veja bem,
Os nossos pensamentos são movimentos energéticos, dos quais, quando eu penso, eu movimento ondas magnéticas que vão me envolver ou envolver outras pessoas, sejam elas pessoas encarnadas ou espíritos desencarnados. Então, se eu penso em algum desequilíbrio no meu corpo, mentalizo aquilo, que eu estou com problema A ou B de saúde, embora até eu não esteja, mas que eu acho que esteja, eu estou doente mentalmente. E meu pensamento, que são ondas magnéticas, vai movimentar todos os órgãos, envolver todos os órgãos do meu corpo físico. E fatalmente, esse magnetismo vai atuar nos órgãos e eu vou acabar ficando doente de verdade. Ou quando eu não fico doente fisicamente, no órgão físico, eu vou ficar doente mentalmente. Porque aí eu vou ter aquela síndrome da doença. Eu estou doente e os médicos não encontram nada. Porque eu estou movimentando esse magnetismo em forma de pensamentos em desequilíbrio. Bom, hoje, como nós temos 4 horas para falar, todo tratamento deve ter em vista a recomposição moral e espiritual. Bom, aí pegou pra gente. O que Jesus trouxe para nós? Por que Jesus veio à Terra? Primeiro vamos separar uma coisa. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Nós somos o Filho de Deus. Olha que maravilha. Somos irmãos de quem? Quem tem um irmão desse não pode ficar doente. Só fica se quiser, não é não? Jesus então veio trazer um código moral, reforma íntima, para que nós possamos sair desse círculo vicioso que nos traz desarmonia, que nos traz dificuldade, seja ela dificuldade física, seja dificuldade espiritual. Por quê? Moisés, que foi a primeira revelação, teve a incumbência de falar de um Deus. Só um Deus. Se adorava vários deuses. Então ele teve a incumbência de mostrar que só existia um Deus, que ninguém via, que ninguém ouvia, mas que sentia, porque se a gente olhar para o código universal, nós vamos ver o que o homem não fez. Quem construiu isso aí só uma inteligência suprema. Tá? Então, uma causa, um efeito que tem uma causa muito superior, se chama Deus. Mas Moisés, por força das circunstâncias, nos trouxe um Deus guerreiro, um Deus punitivo, um Deus irritado, um Deus zangado, um Deus que cobrava, um Deus que punia. Até hoje as pessoas usam esse Deus. E diz assim, deixa que Deus bota a mão sobre ele, sobre ela. Não é isso que a gente fala? Quando a gente está magoado com a pessoa, está zangado? Então, a gente está usando o Deus guerreiro, o Deus que pune. E Jesus, então, veio mostrar os equívocos de Moisés e veio reformar os ensinamentos de Moisés, trazendo o Deus do amor. Porque aonde Moisés falava em olho por olho e dente por dente, Jesus trouxe a lei do perdão. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê?
Aí entra a saúde nossa mental e espiritual. Porque quando eu estou em desarmonia com alguém, que eu tenho um sentimento de ódio, de rancor, de mágoa para determinada pessoa, eu estou em desequilíbrio mental e espiritual. Eu estou doente. Porque a doença, na realidade, é do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico, ele vai reagir o que o espírito está jogando energeticamente para o nosso órgãos interiores. Estou me fazendo entender? Então, o agente causador do desequilíbrio é o espírito. Legal. Quem é espírito aqui? Hã? Nós somos o quê? Espírito encarnado. Espíritos encarnados só estão sentados ao lado de vocês. Se vocês der um beliscão assim, não gritar, é desencarnado. Se gritar, não desencarnado. Mas pode ser que algum espírito esteja um pouco materializado quando vocês fizerem assim, olha, ele vai gritar, mas não corra não, porque isso é normal. Nós ombreamos com espíritos no nosso dia a dia, em nossas andanças, sejam aonde nós estivermos, espíritos desencarnados estão caminhando com a gente. Por quê? Porque o espírito, para ele estar bem, mental, para ele estar evoluído, sem um problema, ele tem que seguir as leis traçadas por Deus, que Jesus nos fez conhecer. Porque o Evangelho é de Deus, não é de Jesus. Jesus veio trazer o Evangelho de Deus, o código moral. Então, se eu, quando eu falo eu estou falando espírito, porque num momento eu estou Flávio, eu não sou, eu estou. Vocês estão no momento João, Joaquim, Antônio, Jaqueline, Carlos, mas não são, porque nós temos várias e inúmeras encarnações. Muitas encarnações usamos nomes diferentes. Tá? Então eu tenho que estar equilibrado espiritualmente. Para eu estar bem espiritualmente, saúde espiritualmente, eu tenho que praticar a caridade. Allan Kardec, que veio trazer a terceira revelação, porque Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus trouxe a segunda revelação e Allan Kardec a terceira revelação. Nos fala que fora da caridade não há salvação. E essa salvação, a gente tem que entender o que é a salvação. Não é? Não é a gente se salvar do precipício, está caindo, vai ser salvo. Não é a gente se salvar do inferno, porque não existe inferno. A salvação está na moralização do espírito, que ao retornar ao mundo espiritual, não vai sofrer as consequências dos erros praticados. Então, quando alguém nos pergunta assim, como pode estar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha avó, meu marido, minha esposa, como é que foi o comportamento dessas pessoas aqui na Terra? Ah, fulano foi gente muito boa, praticou bem a caridade, vai estar bem, consciência tranquila. Mas se fez alguma coisa de errado, aí nós temos motivo de nos preocupar, porque a nossa própria consciência que vai nos cobrar. Aí nós vamos estar doentes espiritualmente. Tá? Primeira pergunta que a gente precisa fazer para a gente começar a entender quem somos nós.
Como eu tenho que me comportar aqui na Terra? Primeiro, quem somos nós? Kardec propõe, na ciência espírita. De onde viemos? Porque nós temos um conhecimento muito pequeno a respeito da nossa origem. Porque a maioria das pessoas acham que nós somos um corpo físico. E nós não viemos do mundo espiritual. Não é? E tanto é que quando um ente querido está doente, prestes a desencarnar, muitas pessoas entram em desespero, achando que ali vai acabar e nunca mais a gente vai se ver. Não é verdade isso? Mas não é a realidade, porque nós somos espíritos. O que morre é o corpo físico, o espírito ele é imortal. Então, precisamos saber de onde nós viemos. Nós fomos criados por Deus como princípio inteligente para chegarmos a espíritos conscientes. E daqui, da fase hominal, nós vamos chegar a evoluir de tal maneira que nós vamos chegar à condição de espíritos quase perfeitos. Porque perfeito só Deus. E é a perfeição que nós não podemos falar sobre essa perfeição que nós não conhecemos. Nossa cabecinha, nosso conhecimento, intelecto não dá para falar sobre Deus. Nem sobre Jesus, que a gente não sabe a grandeza desse Espírito que teve aqui na Terra. A gente conhece pouco. E o que devemos fazer? Aí entra os ensinamentos de Jesus e que Allan Kardec codificou na doutrina dos Espíritos. Olha que é a doutrina dos Espíritos, é a doutrina de Kardec. Kardec foi o responsável por organizar, para nos informar, para nos esclarecer o que Jesus falava por parábola, o que Jesus deixava na entrelinhas para a gente poder buscar esse conhecimento, para buscar o nosso evolução espiritual. Então, essa é a necessidade da gente poder nos conhecer e fazer a nossa reforma íntima. Porque eu sei que eu sou espírito a partir desse momento em que eu estudo a doutrina dos espíritos, quando eu estudo Jesus histórico, Jesus nos informando que nós somos espíritos, que o corpo é um mero instrumento. Em João, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: João, por que está chorando? Aí João diz: Senhor, está morrendo um parente meu. E Jesus diz: meu filho, já não te falei que é o espírito que dá vida ao corpo e que o corpo para nada serve? São os ensinamentos de Jesus, está no Evangelho dele. Kardec então veio nos falar: quem anima o corpo de carne é o espírito. O espírito é quem adquire todas as qualidades morais e também todas as vicissitudes, as dores, o sofrimento, a vergonha da gente não ter se comportado como deveríamos na encarnação que nós transitamos aqui na Terra e que estamos trazendo de volta para o corpo físico essas doenças do espírito. O corpo não tem doença, é o espírito que é doente. Então aqui nós, vamos falar de nós, se nós temos algum desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, nós temos que começar a fazer uma avaliação do nosso comportamento. O que eu estou fazendo nesta nova trajetória reencarnatória que pode estar me levando a esse sofrimento? Aí, se eu faço essa avaliação e
chego à conclusão de que não, eu só estou fazendo coisas boas hoje. Eu procuro fazer o bem, eu não tenho mais ciúmes, eu não tenho mais ódio, eu não tenho mais orgulho, eu não sou egoísta, enfim, faço as coisas boas, sou muito bem. Se eu sofro, aí eu tenho que mentalizar o quê? Peraí, se Deus é bom e justo, qual a causa do meu sofrimento então? Se eu estou fazendo tudo certinho. Hein? Silêncio, hein? Silêncio do estudante. É o nosso passado, não é? O passado que eu não agi corretamente, e nesta nova encarnação eu estou tendo que reparar os meus erros do passado. Nós temos algumas necessidades do corpo físico, que é preciso, né? Tais como nos alimentar corretamente, dormir bem, né? Nos movimentar, estado emocional equilibrado e procriar. É casar, gente, ter filho direitinho, família. Tá? Fora disso, nós estamos fora das leis divinas. Então, nós vamos ver uma coisa aqui, ó. A doença se exterioriza em razão do doente que é sempre o espírito, em reencarnado, em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Quando nós vemos algum irmão, alguma irmã em muita dificuldade no corpo físico, nós que já temos conhecimento da ciência espírita, conhecimento das leis divinas, nós vamos observar que aquele irmão, aquela irmã, teve um passado que não foi muito bom, teve um passado de muitas altercações com algumas pessoas, cometeram crimes, cometeram suicídios, né? E roubaram merenda. Ainda bem que hoje não acontece mais isso. Dia da merenda. Então, a gente vai adquirindo esses compromissos. E o espírito, né, que nós somos imortais, aqui a consciência, que é o nosso juiz, vai nos cobrar isso. Não existe um inquisidor no mundo espiritual, como muitas religiões nos mostram, né? O demônio, tal, isso não existe. O nosso juiz é a nossa consciência. E da nossa consciência ninguém consegue fugir, ninguém se esconde, porque vai estar gravado. Né? E aí a gente vai dizer assim, ó, tem um livro muito interessante, que diz assim, ó, se eu soubesse, não teria feito tantas coisas erradas. Aí o leite já está derramado. Porque todos nós temos na nossa consciência, gente, gravado as leis de Deus. Eu não preciso dizer para mim, nem para você, nem para a minha esposa, o que é certo e o que é errado. Porque nós mesmos sabemos o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Porque essa lei está aqui, ó. A lei de Deus não está aqui, ó. Não está na Bíblia, não. Porque Deus não escreve em papel. Isso é coisa do homem. A lei de Deus está aqui, ó, gravada na nossa consciência. A verdadeira Bíblia está na nossa consciência. Isso é a lei de Deus. Alguém aqui é ansioso? Está ansioso? Hoje eu estou. Olha como é que nós estamos doentes. Eu estou. Você está ou é? Não, eu não sou. Eu estou. Está. Estou. Quem está porque é. Porque a gente só está porque é. Quando nós não temos ansiedade, nunca nós vamos ficar ansiosos. A ansiedade, ó, é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Por quê? Porque o dia a dia nosso
nos traz ansiedade. Né? Por exemplo, esse calor incrível que tem feito, né? Muito forte. Aí você liga o ar, refrigerado, quem tem o ar refrigerado. Aí você fica pensando na conta de luz que você vai pagar no final do mês. Será que eu vou ter condições? O que eu faço? Desligo o ar, deixo o ar ligado, ligo o ventilador. Ah, isso é uma ansiedade. A gente fica naquele lugar. A gente que recebe assim, um salário em que a gente tem que viver dentro do cronograma daquele salário. A gente não pode sair daquilo. E a gente fica muito ansioso se a gente extrapola um pouquinho. Porque fatalmente vai vir um cartão de crédito acima das nossas possibilidades de pagar. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos pagar a metade ou o mínimo, vai criar uma dívida no futuro, que vai nos trazer ansiedade. E a ansiedade é conhecimento. Se a gente viver equilibrado, mas aí nós vamos compreender que é realmente difícil para nós, espíritos, que estamos em processo de evolução. Porque muitas das vezes nós não nos conformamos com aquilo que nós temos. Às vezes a gente quer ter coisas, às vezes até desnecessárias. E a gente cria para nós mesmos compromissos que vão trazer essa tal da ansiedade para a gente. Quantas vezes a gente compra coisas que nem precisava comprar, né? Mas aquele sentimento de posse, aquele desejo de possuir, que ainda é normal em todos nós, nos traz essa ansiedade. Depressão. Ninguém aqui é depressivo, né? Depressão, que resulta de atitudes infantilizadas, de não aceitarmos o que temos. Isso eu estou dizendo não, gente. Isso aqui é Emmanuel que está falando, é o espírito superior, o espírito de luz. Mágoa, que nos leva à indiferença ao invés do perdão. Vergonha, se torna um tóxico no nosso emocional. Toda vez que a gente comete alguma coisa que a gente sabe que errou, que nos traz vergonha, a gente fica emocionalmente mal dele. Eu não devia ter feito. Agora, se cair na boca do povo, aí vai ser. Mas tem espíritos encarnados que não pensam no dia da manhã, não pensam nas consequências que estão fazendo. Quer viver o momento como se fosse a última coisa que vai acontecer na vida do terreno nosso. Mas, infelizmente, ou felizmente, não é assim. Como espíritos imortais, nós vamos nos defrontar com todas essas dificuldades que estamos vivenciando. Aí ele fala ainda sobre depressão. A depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente. Olha, o inconsciente, ele está falando aqui, é do espírito, é do corpo físico, não. Porque o corpo de carne, cérebro carnal, não pensa, não armazena nada. Quem armazena o conhecimento é o espírito. Como nosso cérebro carnal, ele é muito deficiente, porque nós espíritos somos muito evoluídos, nós não conseguimos reter tantas informações, né? Então, nós vamos trazer a culpa do nosso passado delituoso, que vai nos dar um estado de depressão. Quem tem medo? Alguém tem medo? Ninguém, né? Ninguém tem medo aí.
Vocês têm medo? É um estado natural, né? Medo é até autodefesa em determinada situação. Porque, por exemplo, se eu for agredido, eu vou ter medo de morrer e vou ter uma autodefesa em me defender. Mas o medo normal, a gente tem que admitir esse medo para começar a buscar a cura dele. E tem pessoas que têm medo de tudo, né? De ficar num lugar sozinho no quarto, às vezes vai dormir sozinho, está escuro, aí começa a ter medo, aí começa a ouvir uma opção de coisa. Né? Aí o móvel instala lá, porque está muito quente, vai vendo, tac, e é espírito. Pô, tem espírito aqui. Aí já levanta, aí acende 3 velas. Aí a vela esquenta mais, aí vai dar outro estouro em outro lugar. Aí vamos acender mais vela, não vai resolver. Aí bota fogo no banheiro. Bota fogo no banheiro. Então a gente tem que perceber certas coisas para não ter esses medos. Que são coisas naturais, tem coisas naturais. Tá? Que é um estado normal da madeira, algum barulhinho que faz, cai uma pedra, ou uma coisa que faz um barulho no terraço. Mas a minha geladeira só grita de noite. A nossa também. Só de noite. A nossa, não sei se é espírito tentando tirar gelo. Durante o dia tem mais barulho. Isso aí não tá Ou é ela que faz isso mesmo? Porque eu já levantei muita vez para ver o que é. Peraí, deixa eu ver se tem algum espírito pegando gelo aí dentro dela. Mas não, ela faz esse barulho normal. Aí, se a gente tiver medo, o que vai acontecer? A gente não vai mais dormir, não é? Não. Alguém tem medo de barata? Só por favor. Aqui tem uma aí. Eu nem nada. Tá vendo? Não tem não. Isso acontece, acontece. Olha, outra coisa da depressão, a angústia por perda. As perdas podem ser muitas, né? Principalmente de ente querido, que a gente acha que perdeu. Só que a gente não percebe uma coisa, ninguém perde um ente querido, a gente perde um objeto, perde uma chave, perde uma carteira, né? Mas perder ente querido não é, porque ninguém morre. O espírito está ali, se afasta. Isso é saudade, né? Não, saudade é o amor que ficou. Saudade a gente vai sentir, é normal. Mas a gente saber que o espírito está vivo e que se eu me equilibrar emocionalmente, espiritualmente, na noite de sono eu posso entrar em contato com o meu espírito. Mas a gente não se prepara para isso. E se a gente encontra, fica com medo. Né? Esse espírito é reencarnado várias vezes na mesma família? Normalmente é, 99%. Porque a família tem que resolver os seus problemas do passado. Tem que se amar. Né? Não vem junto muitas vezes. Às vezes, algum espírito encarna na família que não fazia parte desse grupo em várias encarnações. Grupo carnal, tá? E se sente um estranho no ninho. É muito comum dizer, fulano nem parece ser irmão, né? Nem parece nosso parente, pensa tão diferente, age tão diferente da gente. Porque é um espírito que está em aprendizado para ele e para nós também. Bom, vamos falar da espiritualidade. Relação natural do homem com Deus. Aí, o equilíbrio nosso, buscar a saúde. A gente tem que ter, dentro das nossas limitações, como eu falei anteriormente, porque nós temos as nossas limitações, que somos espíritos inferiores ainda. Mas a gente precisa aprender uma coisa, gente. Olha só, Deus é nosso Pai. E Deus manda espíritos para nos proteger. Então, toda vez que eu estou em dificuldade, por
que eu tenho que fazer? É entrar em relação com quem? Com Deus. Não é? Ah, minha casa está assim, está assado. Gente, vamos trazer a luz divina do nosso lar. Vamos sentar, né? Vamos convidar Jesus, que está mais próximo da gente que Deus, né? Convidar Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, né? É entrar no nosso lar, para a gente trazer paz, harmonia, para a gente poder viver bem um com o outro. É fazer o chamado evangelho no lar. Então eu vou tirar um dia da semana, um horário. Naquele horário eu vou estar tranquilo. Vou fazer uma prece inicial, convidando o meu anjo de guarda a estar presente para me auxiliar no entendimento da leitura que vai ser feita. Depois fazer um comentário sobre aquilo que leu, entendeu. Agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda pela presença e pedir a proteção para o nosso lar. Tanto, gente. Esse é o remédio. Não tem outro remédio. A gente pode pedir aos Espíritos, eu já falei isso mais de 500 vezes, mas vou repetir. A gente vai pedir aos Espíritos. O Espírito envolve a gente ver se tem algum problema espiritual. Ajuda aquele irmão, se estiver nos acompanhando, entende que ele tem que evoluir e se afasta. Mas a gente não muda o nosso comportamento, vai resolver o quê? Vai vir outro irmão. Não vai resolver nada, porque nós somos anguriados por espíritos para lá e para cá que pensam como nós. Jesus nos deu a receita. Brilha a vossa luz. O que é brilhar a nossa luz? Fala aí, Pedro. É fazer o quê? O bem. Fazer o bem. Uma caridade. Não é? É não falar mal da vida dos outros. Eu sei que aqui ninguém gosta de fofoca, ainda bem. Não fazer fofoca, não desejar mal aos outros, não guardar mágoa no coração, né? Ser compreensivo. Minha mulher vai para o céu, porque eu sou meio filho desencapado em casa. É a mesma sensação de desencantar, Então ela está treinando para ir para o céu, tendo paciência comigo. Não, gente, agora falando sério. A gente tem que ser compreensivo, tem que aprender a um dar a mão ao outro. A gente não pode estar toda hora brigando com a pessoa, né, desejando, achando que a pessoa é isso, é aquilo. Tem que sentar, vamos conversar, pô, o que está acontecendo? Porque nós temos que viver bem, nós estamos juntos para evoluir. Não adianta eu evoluir ou ela evoluir e eu não. Porque ela vai estar num estado melhor do que eu vou querer vê-la e não vou conseguir. Né? Porque se ela tiver um estado mais elevado, e um mundo espiritual mais elevado, eu inferior, como é que eu vou vê-la? Só se ela, né, tiver benevolência, não, vou lá ver esse danado. Ó, a gente tem que compreender que somos espíritos. Se a gente não entender isso, nós não vamos ser felizes. Por quê? Porque como espíritos, nós estamos em relação com os espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E eu tenho que aprender a me equilibrar e neutralizar as emissões magnéticas do pensamento de espírito encarnado para mim e também de espíritos encarnados. Por quê?
Se eu der guarida aos maus pensamentos que vêm de fora, eu vou cometer coisas erradas. Aí eu tenho que entender que aqueles pensamentos não são meus. Aí o que eu tenho que fazer? Orar e vigiar. Vigiar os pensamentos, hein, gente? Não é vigiar o vizinho, não. Tá? Um dos estados de consciência é reconhecer a vida em si, e a mesma vida em tudo, em todos. Por quê? Nós estamos todos juntos no mesmo planeta. Nós fazemos parte dessa marca que se chama planeta Terra, a Mãe Gaia. Somos todos irmãos. Nós precisamos pensar bem de todos e querer o bem para todos, seja ele negro, branco, vermelho, amarelo, seja o que for, qualquer raça, porque somos irmãos, somos espíritos, não é a cor que vai nos diferenciar de alguém, é a bondade, é o reconhecimento de que somos espíritos, que somos imortais e que temos que seguir as leis divinas, praticando o bem, a caridade, amando uns aos outros sem interesse. Aí nós vamos evoluir. Aí vamos nos tornar, no futuro, espíritos chamados de luz. De luz quer dizer de conhecimento e de amor. Não é porque fica iluminando o caminho dos outros, não. É conhecimento e amor. Tá? E a gente tem que aprender a amar. E o amor é algo muito supremo. Nós não podemos confundir paixão com amor. Paixão é terreno, amor é divino. Esse é que nós temos que colocar em movimento o nosso mental, que é o espírito, pensando na humanidade, querendo bem ao próximo, desejando que todos sejam felizes, que todos saiam das suas dificuldades. É isso que precisa fazer. Para que a gente possa viver bem. Todos os sentimentos contrários à lei de Deus, nós vamos ser envolvidos por espíritos que pensam igual a gente. Aí nós vamos ficar perturbados, nós vamos ficar em desarmonia. Aí, quando eu penso coisas boas, pratico o bem, sou sincero, os bons espíritos nos vão seguir. Tá bom, gente? Coisa fácil a gente resolver, né? Não, acabou o livro, acabou a pipoca. Espero que a gente tenha contribuído para a gente melhorar as nossas condições mentais.